Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um livro junto de Luiz Sérgio. Vamos para mais um aprendizado junto do nosso querido Luiz Sérgio. O terceiro livro da série de Luiz Sérgio se intitula Intercâmbio. Esse é um livro especial, um livro diferente, ele foi psicografado por duas médiumas simultaneamente. E temos então a Alaide de Assunção e Silva, que foi a primeira psicógrafa de Luiz Sérgio, quem psicografou o livro O Mundo que Eu Encontrei e também Novas Mensagens, de Luiz Sérgio. E temos Lúcia Maria Secron Pinto, uma outra médium que entra junto, recebendo as mensagens desse terceiro livro de Luiz Sérgio. Hoje nós vamos fazer a leitura das primeiras páginas, ou seja, os agradecimentos e o prefácio. Os agradecimentos é uma pequena homenagenzinha que os pais de Luiz Sérgio prestam ao auxílio da equipe espiritual que está junto de Luiz Sérgio e a todas as pessoas de modo geral. Vamos ouvir? Muitos foram os que nos auxiliaram para que o terceiro livro de mensagens de Luiz Sérgio pudesse ser transformado em realidade. Por esse motivo, não queremos declinar nomes, tememos deixar algum no esquecimento. Entretanto, ficam aqui registrados nossos sinceros agradecimentos a todos que carinhosamente participaram deste trabalho. Continuamos também a confirmar nosso respeito e a transmitir nosso muito obrigado aos mestres e amigos espirituais de Luiz Sérgio, conscientes do importante papel que tem desempenhado para o progresso espiritual de nosso estimado filho, Júlio e Zilda, os pais de Luiz Sérgio. E vamos para os esclarecimentos. E os esclarecimentos explicam como se deu a comunicação com a outra médium que entra aqui no livro. Então vamos lá? Luiz Sérgio Espírito começou a comunicar-se com os amigos da Terra poucos meses após sua desencarnação, através da mediunidade de Alaide de Assunção e Silva, residente em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Esse fenômeno passou a ocorrer a partir do ano de 1973. Naquelas mensagens, dava notícias de sua chegada ao plano extrafísico e narrava as diversas experiências por que estava passando. Esses textos foram reunidos em 2 volumes, O Mundo que Eu Encontrei e Novas Mensagens de Luiz Sérgio, publicados respectivamente em 1976 e 1978. Então, lembrando, o livro Intercâmbio é o terceiro livro da série Luiz Sérgio, o terceiro livro que Luiz Sérgio escreve. E os primeiros, O Mundo que Eu Encontrei, que nós temos aqui no nosso canal, e Novas Mensagens de Luiz Sérgio, eles só foram, o primeiro livro, que é O Mundo que Eu Encontrei, só foi publicado 3 anos depois dessas mensagens, dessas comunicações. Uma outra lembrança é que a Alaide, ela é prima de Luiz Sérgio. O contato com a médium Alaide, entretanto, prosseguiu após a publicação do segundo volume. O interesse dos leitores pelos ditados de Luiz Sérgio foi muito evidente, animando seus pais a editarem o terceiro volume em continuidade ao trabalho já iniciado. Estamos aqui falando já do nosso livro Intercâmbio. Só que um fato novo veio alterar a estrutura do livro, ou seja, a introdução de mais um médium psicógrafo, Lúcia Maria Secron Pinto, residente no Rio de Janeiro. Julgamos necessário prestar certos esclarecimentos aos leitores, pois o teor das mensagens difere um pouco de um médium para outro. Isso se dá conforme aquilo que nos move, aquilo que move o médium, melhor dizendo, o seu vocabulário, ao seu psiquismo. Então, existe uma variação de comunicação a depender do médium, tá? Alaide narra as experiências por que passa Luiz Sérgio no mundo espiritual, com vistas ao seu aperfeiçoamento, o que nos traz uma série de informações importantes
intercalado de conselhos proveitosos. Lúcia disserta sobre temas gerais destinados às pessoas que estão aqui na Terra ansiosas por esclarecimentos e conforto relacionados às vicissitudes que a vida material se lhes apresenta. Esse trabalho com o novo médium foi iniciado de maneira bastante curiosa. Em culto evangélico no lar, realizado semanalmente na casa de Lúcia, foram lidas algumas mensagens de Luiz Sérgio, ainda em cópias datilografadas. Um dos participantes da reunião, a senhora Olinda Sobreira Evangelista, interessou-se vivamente pelas mensagens e levou-as para serem lidas por suas filhas, as jovens Márcia e Maria Elisa. Quando soube da publicação do primeiro livro, Dona Olinda entrou em contato com a Dona Zilda Neves de Carvalho, mãe de Luiz Sérgio, e passou a divulgar a obra junto às pessoas mais próximas. Certo dia, durante a realização do culto do lar, Lúcia teve a intuição de orientar Dona Olinda para que iniciasse a mesma atividade em sua própria casa. Ao comentar com as filhas o ocorrido, Maria Elisa disse desejar ardentemente que o mentor da nova reunião fosse Luiz Sérgio. Lúcia, consultada sobre essa intenção, escreveu a médium. Lúcia, consultada sobre essa intenção, achou importante que se falasse com Dona Zilda. Essa, por sua vez, escreveu a médium Alaide, pedindo que consultasse o espírito Luiz Sérgio sobre a possibilidade de sua atuação nesse sentido, já que tinha facilidade em comunicar-se com ele. Ao fim de algumas semanas, a resposta chegou. Luiz Sérgio afirmava ter recebido a permissão para assumir o compromisso, malgrado sua situação de espírito recém-desencarnado e ainda passando por intenso processo de aprendizado. Recomendou o espírito que tivesse presente um médium psicógrafo à primeira reunião. Para essa tarefa, apresentou-se a própria Lúcia, sem imaginar, no entanto, que este seria o começo de um trabalho da maior monta que teria continuidade a partir dali. Então vejam só, a Lúcia, né, ela ouviu na casa dela as mensagens do Luiz Sérgio, ela se interessou pelo assunto, então ela foi atrás de pedir, a Dona Olinda pediu, né, as filhas, ela levou os textos para ler, os textos de Luiz Sérgio para as filhas, para ler para as filhas, e elas gostaram tanto que elas falaram, olha, vamos pedir para ele ser um mentor aqui do nosso culto do Evangelho. Falaram com a mãe de Luiz Sérgio, que falou com a Alaide, porque a Alaide, ela conseguia contactar Luiz Sérgio mais facilmente. Luiz Sérgio falou, opa, fui permitido, ainda que eu esteja só aprendendo, mas tenha um médium na reunião. E a médium era a Lúcia. E assim ela passou a receber as mensagens de Luiz Sérgio. As mensagens psicografadas por Alaide foram recebidas em sua residência em São Bernardo do Campo e também em Pindamonhangaba, Cabo Frio e Rio de Janeiro, quando em viagem a estas cidades. Lúcia, no Rio de Janeiro, psicografava na residência de Dona Olinda, lembrando, o culto era na casa de Dona Olinda, que conheceu Luiz Sérgio através da Lúcia. Lembrando, só para não ficar confuso, vamos recapitular. A Dona Olinda, ela assistiu um culto na casa da Lúcia, onde foram faladas as mensagens datilografadas ainda de Luiz Sérgio. Levou para casa, as filhas gostaram, falaram, vamos pedir para ele ser o nosso mentor? Foram aceitos. Esse convite foi aceito. E aí, Lúcia, por sua vez, foi participar dessa reunião, tendo Luiz Sérgio como mentor desse culto no lar e acabou psicografando Luiz Sérgio. Então, Lúcia, no Rio de Janeiro, psicografava na residência de Dona Olinda, durante o culto no lar ou as reuniões em que participava no Centro Espírita Amaral Ornelas. Entenderam? A atividade de Luiz Sérgio
se diversificou, como podemos notar, mas o mais importante é que ele consegue passar para nós, seus leitores, toda uma carga de dinamismo e entusiasmo pela vida em todos os planos. E o faz tão simplesmente no linguajar coloquial, sem grandes pretensões literárias, que atinge plenamente a nossa sensibilidade. Façamos votos que esse trabalho tenha continuidade, a fim de sermos brindados com outros tantos que nos esclareçam e estimulem nossa ação para o bem. Graças a Deus que assim aconteceu, né? Depois desse livro, visto que esse é apenas o terceiro, vieram vários outros, o que nós chamamos de série Luiz Sérgio. E vamos para a leitura do prefácio. John Lennon, o Beatle, principal do famoso conjunto, desencarnou tragicamente. Com ele se encerra em definitivo, o difícil e controvertido ciclo da chamada Revolução da Juventude, irrompida no advento da década de 60. Aliás, esse movimento desencarnou antes do seu maior líder musical, pois em 70 já estava praticamente soterrado. Que é feito dos hippies, da curtição desavorada do sexo pelo sexo, da violência marcosiana, da contestação lisérgica e da agressão burra da contracultura. São paralelepípedos de uma caminhada trôpega, agora recobertos pela capa asfáltica do bom senso e da desejada convivência civilizada. Valeu o movimento? Evidente que sim. Não é possível negar a contribuição viva da juventude num momento, por exemplo, em que os céus do mundo se avermelhavam, a luzerna apocalíptica que a insensatez acendera nos abrasados campos do longínquo e sofrido Vietnã. Aqui está falando da Guerra do Vietnã, tá? E do movimento hippie. A investida jovem contra aquela e todas as outras guerras foi certamente uma bandeira positiva. Portanto, a iniciativa fora válida, os métodos é que mereciam ressalvas. Mas não foi exatamente o que ocorreu com a gloriosa Revolução Francesa? Não é o que acontece com todas as revoluções vitoriosas? Nascido dos mais altos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, o movimento de 1789 desnudou todas as infamantes distorções que a legenda da Belle Époque se encobria na dura realidade de uma sociedade egoísta, preconceituosa, escravocrata. Todavia, não é possível esconder o caráter materialista da Revolução, em que apenas o idealismo cristão de Rousseau se constituía na honrosa exceção filosófica. Todos os enciclopedistas eram ateus e religiosos. A deusa razão foi entronizada com estardalhaço histriônico no Notre-Dame, cujos altares se praticaram no auge do maior desvario popular, cenas vivas de sexo e vandalismo iconoclasta. Milhares de cabeças rolaram e, como é comum acontecer no final dessas reviravoltas populares, o poder acabou nas mãos sanguinolentas de algumas figuras trágicas, como Robespierre e Saint-Just, que, em nome da própria causa revolucionária, implantaram o terror, a vingança, o assassinato legalizado. As distorções foram tão angulosas que ensejaram a Bonaparte a restauração da monarquia. E o que restou? Restou sim, o mais notável movimento revolucionário da história, a partir do qual uma série de outras conquistas sociais foram sendo escaladas em favor do mundo inteiro, a cada novo século de luta, aprimoramento e subida. Justo e criterioso é, pois, concluir
que o movimento jovem da década de 60 foi também legítimo e muito válido na sua essencialidade, embora tumultuado e enganoso na metodologia. Suas conquistas estão engastadas no processo histórico da civilização, como igualmente os erros perpetrados, que não foram poucos nem pequenos. Os riscos não foram menores. Os maiores equívocos talvez tenham sido registrados no campo da teologia filosófica, em que os jovens acabaram acrescentando um novo multiplicador da insegurança da própria crise existencial em que se agitavam. Daí ao delírio toxicômano e a nulificação do substrato da família e o pulo foi milimétrico. Cometeram o mesmo engano em 1789, quando quiseram a liberdade e acabaram aquecendo a roldana da guilhotina. Com um agravante, fizeram a lâmina descer, quase sempre, nos próprios pescoços. Assim, desse movimento social verdadeiramente expressivo, de positivo corolário, nasceu o vigor tenebroso da toxicomania e da autodestruição individual. O indivíduo jovem pagava, alucinado, o preço da morte pela chamada paz social. John Lennon foi genial na edificação de seu esforço revolucionário, mas era também um pobre e infeliz escravo do vício. Muitos seguiram a mesma escola que dolorosamente continua diplomando no mundo inteiro o discipulado de uma juventude insatisfeita. Louvo, portanto, o empenho daqueles que, sendo também jovens, engajados ou não no movimento de 60, dele participaram sem se deixarem envolver pelos seus piores pecados. Foram e são os novos Rousseau da nossa época. Como Maria, no episódio evangélico, souberam escolher a melhor parte. Alegre, fraterno, enturmado e liberal, amante da chamada bossa nova brasileira, Luiz Sérgio viveu essa revolução e dela, como todos os jovens, teve de também participar, ainda que passivamente. Afinal, aquela era sua época reencarnatória, o seu tempo de experiência terrena. Sem se deixar embair, acompanhou muito de perto as dificuldades da juventude, em particular o da viciação alucinante. Assim, chamado ainda bem cedo de regresso à espiritualidade, ei-lo despertado para o magno problema. Deslumbrado primeiramente com as maravilhas da sobrevivência e a polarização dos valores cristãos, enviou-nos assim que pôde preciosas mensagens de esperança, de estímulo, de fé. Depois, decidiu-se para uma espécie de reportagem do além, descrevendo o novo universo de sua existência perispiritual e transmitindo suas impressões sobre estudos e pesquisas que ia desenvolvendo na qualidade de simples observador, atento e arguto. Não traz revelações sensacionais, que não é o seu mister, apenas registra os fatos e alguns interpreta-os como é natural do seu ponto de vista. Nesse novo livro, o leitor lhe encontrará, através de duas dedicadas médiums, mensagens neste duplo estilo: a palavra de amor, de paz, de confiança, em português muito simples, sem complicações retóricas, e a palavra de estudo, de observação, sempre séria e cuidadosa, reteando invariavelmente a cautela e a prudência. Porém, o ponto alto de suas tarefas está no compromisso que assume de se voltar, em particular e com especial atenção, para o problema da toxicomania. Ele sabe que deixou aqui na Terra atrás de si uma época marcada pela Revolução, que abriu realmente novos espaços ao jovem, mas que também originou deploráveis chagas, transformadas em cicatrizes profundas e dolorosas, surgidas nas quedas dos perigosos tobogãs e das grandes fugas toxicológicas. Luiz Sérgio quer dedicar-se ao esclarecimento dos que foram jovens como ele, elucidando-as para as mazelas do vício,
que compromete o equilíbrio das encarnações e se desdobra em consequências delirantes da vida espiritual. John Lennon desencarnou e legou-nos a expressividade do seu ritmo, tão marcante quanto a força do tóxico, que supunha nascer-lhe inspiração musical. Luiz Sérgio, que, como todos os nossos filhos, viveu na mesma época, volta para engajar-se numa nova revolução capaz de alertar a juventude contra os engodos deste outro legado, nascido do protesto da década de 60, o tóxico. Confiemos em que ele alcance o seu objetivo, ainda que seja para recuperar ou prevenir uma única alma jovem. Luciano dos Anjos, Rio de Janeiro, 30/12/1980. E hoje vamos ficar só com esse inicinho aqui de livro, só para a gente sentir do que se trata. E vejo vocês na próxima semana já com o primeiro capítulo do livro Intercâmbio. Fugiu do livro Intercâmbio. E o primeiro capítulo se chama Desvendando o Passado. Eu espero que vocês gostem, que vocês estejam aqui comigo, entendendo um pouquinho mais do mundo espiritual através do olhar atento e da linguagem simples e carinhosa do nosso querido Luiz Sérgio. Vejo vocês na próxima semana. Um lindo final de semana a todos. Fiquem com Deus.